E aí, segundo a vara de falência da comarca de São Paulo, o Alexandre Corrêa abriu o processo em face da empresa Hickman Serviços. Ele alega que em 2022, fazendo o balanço patrimonial da empresa, os lucros foram superiores a 8 milhões. E aí o que acontece? Esse valor ele seria suficiente para executar as pendências a médio prazo. Ele pediu recuperação judicial, por quê? Quando você diz ao mercado que você está endividado, e aí você não tem como pagar o que deve. E se o juiz aceita o pedido de recuperação, ele vai nomear um administrador judicial que vai indicar um outro funcionário para cuidar dessa dívida das empresas. Aí, os débitos são dados como suspensos temporariamente. Por que está acontecendo tudo isso? O Alexandre ainda fez mais um pedido. Falou para a Justiça ceder, no prazo de 60 dias, ao acesso das contas bancárias do casal. Por quê? E aí, se eles não cederem, as contas são bloqueadas por ordem judicial por causa dos bancos, Sim. que já pediram a penhora online para o pagamento dos empréstimos que foram feitos. Agora vem um parágrafo muito importante. Por quê? A Hickman Serviços Limitada, que se chama H-Serve, é uma empresa que foi fundada pela apresentadora. A Ana Hickman tem 95% das cotas, enquanto o Alexandre Corrêa representa os 5% restantes. Só que tem um parênteses aí. Eles são casados em regime de comunhão parcial de bens. Na prática, cada um, segundo notícias da TV, tem 50% de bucha, 50% desse patrimônio. De ônus ou bônus. Exato, o que a gente estava comentando aqui. Tem que ver se esse regime matrimonial ele é soberano à sociedade. Não independe de quem é a maior parte da dívida na empresa, 50% vai para cada um no caso de um divórcio por causa da comunhão parcial. Essa parte que a gente não entende muito bem e a gente pode até conversar com o advogado para trazer essa informação depois, né? Sim, porque qual é o peso maior, né? No meio dessa história. O que vale mais? O acordo que foi feito de empresa ou de divórcio? Ou o que entende o juiz sobre isso também, né? Exato. Porque São muitos pormenores, né? Quando a gente entra nessa história toda da Ana Hickman e do Alexandre Corrêa, a gente tem muitos pormenores. Porque nós temos a situação do filho, como eu bem disse, não teve a visita, o que isso pode interferir para a Ana agora, judicialmente falando. Espero que ela tenha uma boa justificativa. Então, a gente tem a divisão das empresas, a gente tem o próprio divórcio, a gente tem a acusação de agressão. Então, são vários processos. São vários processos, da assinatura. Né, amigo? Da assinatura. Porque... ilegais, né? As assinaturas ilegais. Que a Ana falou que não reconhece as assinaturas. Exato. E quais documentos foram assinados e para que fim? Então, são vários e vários pormenores. Eu lamento, porque assim... 40 milhões de reais é uma dívida quase que impagável. Gigantesca. Você imagina os juros em cima disso? É uma dívida quase impagável. Como chegou nisso, né? É isso impressionante. Aí é que eu quero chegar. Porque assim, uma coisa é você, olha, rateou uma coisa aqui, ou ficou devendo aqui, mas 40 milhões de uma empresa que faturou 8 milhões é um rombo muito grande. É absurdo. É um rombo muito grande. Porque além de ter dado 8 milhões de lucro, tem mais 40 de prejuízo. Então, o prejuízo do ano passado, como é que você calcula isso? Aonde foi esse dinheiro? Por que se tropeçou tanto em tanto dinheiro? Por isso que ela contratou até uma assessoria financeira, porque é isso, por onde você começa essa história? Qual é o primeiro nó que você vai tentar arrumar? O que eu pago primeiro, né? É, o que eu pago primeiro. Colocando numa versão muito menor mesmo. É que nem qualquer pessoa comum, porque aí nós estamos falando de pessoas comuns como nós, né, no nosso universo, que você tem lá o seu cartão de crédito, você está devendo um condomínio, a conta de luz, a conta de água e o cartão de uma loja de departamento. Qual que é a prioridade dessas contas, né? Isso eu já aprendi, serviços básicos. Olha lá. A gente fala bastante sobre isso. Luz, água, você paga primeiro. Que não dá para viver sem. Isso, aí depois você vai indo pros outros. Mas é isso, assim, numa proporção gigantesca da realidade deles, é isso que eles precisam entender e fazer, tipo... Onde a gente começa a pagar essa história? Por onde a gente começa? Nossa, as casas estão todas presas com os bancos. Tudo, todos os terrenos, escritórios, casas, são 3 bancos no total. Todos entraram com pedido na justiça, cada um no seu qual, tentando correr atrás do terreno mais caro para segurar e falar, ó, se vender, vai ter que pagar o banco. Se vender isso aqui, a parte maior vai para o banco. Então tudo deles está muito preso, assim, com o banco mesmo.
corre-se o risco, perdão, Tutu, mas corre-se o risco de, numa história dos bancos e das dívidas forem maior, confiscar inclusive o salário da própria Ana. Sim. E aí ela não tem grana, e do Alexandre, né? Mas o Alexandre, teoricamente, não tem uma fonte de renda mensal. A renda dele seria da empresa, que é a parceria dos dois. Que, teoricamente, já está comprometida no meio do caminho. Isso. Mas corre-se o risco de chegar lá, bater na porta da Record e falar, olha, essa grana dessa empresa aqui, ela vai ser penhorada também para ir abatendo esse tipo de dívida. Será que salário é penhorável? Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que a conta bancária em que esse salário é depositado muitas vezes pode ser penhorada. Penhorada não, é como se fosse presa, né? Isso. Aí o que eles fazem? Qualquer dinheiro que cair ali, eles pegam. Isso. Eles ficam sabendo, você não pode deixar o dinheiro lá mais do que 3 dias, por exemplo, que eles ficam sabendo e pegam. Mas eu não sei se eles tiram direto o salário da pessoa, porque é a sobrevivência dela, né? Então, mas aí precisa ver se é salário ou prestação de serviço. Então. Porque salário é quando você é CLT. Eu não sei se a Ana Hickman, ela é CLT. Provavelmente não. Provavelmente deve não. ser PJ, né? E aí ela tem a empresa. É outro aí precisa regime, ver né? o outro entendimento da justiça. Essa novela vai continuar, gente. E nós vamos seguir acompanhando, né? E qualquer novidade Claro, a vocês gente trazem atualiza. pra Assim gente. como a gente...